Será que traumas de vidas passadas podem se desenvolver na vida atual? Como que isso pode acontecer? Será que é possível carregarmos traumas de outras vidas para a vida atual? Por que isso acontece? Quais são as causas? Como que isso acontece? Será que é possível mesmo? Como explicar traumas de vidas passadas? Como que pode se desenvolver na vida atual? De que jeito? Você vai saber de tudo isso e de mais outras coisas se você assistir esse vídeo até o final. Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Vanessa e te convido a assistir esse vídeo até o final para você saber de todas essas dúvidas, essas questões relacionadas a trauma de vida passada. E se você gosta do assunto, depois que você assistir esse vídeo aqui, você entra aqui no canal, nós temos uma playlist só com vídeos falando muitas coisas sobre vida passada. Tem relato de experiência, tem relato de regressão de memória, tem vídeos sobre os tipos de regressão, vídeos sobre sinais de vida passada na vida atual, vídeos sobre como identificar alguém de vida passada na vida presente. Tem muito vídeo relacionado a esse tema de vida passada que você já vai encontrar aqui no Diário da Vida. Então já se inscreve, já fica por aqui, porque sempre tá entrando vídeo novo e sempre estamos falando sobre esses temas curiosos, e sobre vida passada sempre vai ter mais vídeo aqui no canal, porque essa é uma das verdades da vida. E aqui você encontra outros tipos de vídeo também, sobre mediunidade, sobre outras coisas relacionadas ao espiritismo, sobre religiões que existem, sobre doenças da alma, sobre culturas, sobre sonhos, sobre muita coisa. E se você não encontrar aquilo que você está procurando, deixa nos comentários a sua sugestão de conteúdo e eu irei fazer um vídeo especialmente para você, com aquele tema que você sugeriu. E o seu comentário ele é muito importante porque é ele que nos ajuda na construção desse canal que é feito para você. Então, nesse vídeo de hoje você vai saber tudo sobre traumas de vidas passadas na vida atual. E eu também vou trazer uma história sobre uma revelação que eu tive de algo que aconteceu na vida passada de uma pessoa e que hoje se manifestou e que tem a ver com algum trauma. Eu vou contar essa história para vocês, então fica aqui até o final e depois você deixa o seu comentário. Não, já deixa agora para não esquecer depois. Vamos ao vídeo de hoje. Saber tudo sobre esse assunto desperta tanta curiosidade. A alma, de acordo com várias crenças religiosas, inclusive o espiritismo, é algo imortal e pode voltar várias vezes no campo terreno. Nisso, os sentimentos de vidas passadas ficam armazenados e podem se fazer presentes quando você menos espera. E eles vêm na forma de sentimentos, angústias, medos, bloqueios que te fazem ficar paralisado diante da hora de tomar uma decisão que é importante, ou que te impedem de confiar nos outros. Insegurança, pesadelos recorrentes, pensamentos invasivos, ou até mesmo aquele sentimento de angústia pode ser sinais de eventos traumáticos de vidas passadas. O karma também pode ser algo de vida passada e que afeta o seu presente, assim como nós vimos na playlist sobre todos os tipos de karma. E lá tem um vídeo sobre cada tipo de karma, contando como que funciona, quais são as características, a influência e, é claro, sempre tem uma história de vida passada por trás de um karma
que acaba se manifestando hoje como a lei do retorno de causa e efeito. E isso é de maneira simplificada. A reação de algo que você fez e que volta na mesma intensidade. E o karma pode ser tanto bom quanto ruim. Vai depender do que você plantou algum dia e que você está colhendo hoje. Existem alguns sinais que você consegue identificar por conta própria e que podem indicar a presença de coisas que não foram completamente resolvidas nas encarnações anteriores. E os principais sinais são medos e traumas inexplicáveis. Por exemplo, medo de mar, sem nunca ter se afogado. É aquilo que eu já falei em alguns vídeos. Tudo que não se explica nesta vida, que não tem origem nesta vida, a explicação de tudo pode estar em vidas passadas. É lá que está a raiz de tudo que nos acontece hoje. Outro sinal são os sonhos ou pesadelos recorrentes e sobre alguma coisa parecida, como por exemplo fogo. Sonhar várias vezes com episódios de fogo. Outros sinais ainda são o chamado déjà vu, aquela sensação de já ter acontecido aquela história, de estar vivendo aquilo e parece que já viveu algum dia a mesma situação. Alguma marca de nascença, inseguranças, um sentimento de que você não pertence a determinado lugar e que pode ser o mesmo onde você nasceu e cresceu, por exemplo. Atração por alguma cultura ou algum evento histórico específico. Então, esses são alguns sinais de que você pode observar o fato de haver alguma coisa mal resolvida em vida passada e que está se manifestando agora de alguma maneira. Mas será que tem como se libertar desses traumas de vida passada? A resposta é sim, é possível se libertar desses traumas que você carrega de uma encarnação para outra. E uma delas é através da regressão de memória, porque aí você vai despertar a memória do que aconteceu, que gerou um trauma e que está de alguma maneira prejudicando alguma coisa na tua vida atual. E assim você vai saber a origem do problema e como tratar isso, como ir direto ao ponto para resolver, curar e poder se libertar desse trauma. No entanto, também é possível lidar com o problema através de limpezas energéticas, para lidar com o karma de outros tipos de energia e com o autoconhecimento. Existem diversos métodos que ajudam a pessoa a acessar memórias de outras vidas, como por exemplo, a hipnose, o xamanismo, através de chakras específicos, passes magnéticos, indução via imagens, relaxamento progressivo induzido, entre outras. Aqui no canal você encontra um vídeo sobre os tipos de regressão espontânea. Esses que eu acabei de citar são mais assim a regressão provocada, que aí você precisa ter um profissional para te ajudar a acessar essas memórias, para te conduzir a uma regressão até uma vida passada. Então tem a regressão provocada, que é necessário um profissional para provocar essa regressão. E também tem vários tipos de regressão espontânea que podem acontecer espontaneamente, sem a ajuda de um profissional, como por exemplo, através de sonhos, através de déjà vu, através de muitas coisas que se você assistir o vídeo você vai ficar sabendo quais são essas coisas e como que elas funcionam, que eu já nem lembro mais, mas tá aqui no canal o vídeo sobre os tipos de regressão espontânea, que você pode conferir depois que assistir esse vídeo aqui. E a intenção da regressão é conectar a pessoa com as suas lembranças, que ficaram armazenadas no inconsciente, fazendo com que ela possa acessá-las com mais clareza.
e dessa maneira poder resolver aquela situação que ficou mal resolvida lá, presa naquela vida passada e que agora está insistindo em ser despertada, atrapalhando alguma coisa na tua vida atual. Então, como eu já disse, a regressão de memória, ela é uma alternativa que pode te ajudar a se curar de alguns traumas. Agora eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive. Há um tempo eu conheci um rapaz que fez parte de uma vida passada minha. E aí, quando eu despertei uma memória de vida passada em que ele estava lá, eu ouvi uma voz que às vezes isso acontece, né? Quando a gente tem regressão espontânea, às vezes isso acontece de amigos espirituais explicarem os fatos que estão acontecendo, como se estivesse narrando aquela cena, aquela situação e explicando o que está acontecendo ali. E aí eu ouvi uma voz que falou: hoje ele é assim porque ele perdeu um grande amor naquela vida mesmo. E aí eu fiquei pensando, é assim como? De que jeito? Esses espíritos, eles dão a informação pela metade e a gente tem que ficar adivinhando o resto. Às vezes é bem isso que acontece. E aí eu comecei a pensar, como que ele é hoje? O que tem a ver isso dele ter perdido um grande amor em uma vida passada? Como que ele seria hoje? Como que ele é hoje? De que jeito que é? Será que ele não gosta de mulher hoje? Será que ele gosta de homem? Eu já tinha essa desconfiança diante de alguns sinais sobre a pessoa. E eu fiquei tendo essa intuição bem forte, praticamente a certeza. Então hoje ele é assim, ele deve preferir relacionamentos com homens do que com mulher por causa desse trauma de ter perdido um grande amor numa vida passada, que foi uma mulher. E aí, pouco tempo depois, eu tive a confirmação. Realmente, os espíritos, eles estavam certos. Ele estava tendo um relacionamento com outro homem. E aí eu pude entender a situação. Numa vida passada, ele deve ter tido um amor muito grande, uma história muito forte com uma mulher. E aí aconteceu alguma coisa que ele perdeu essa mulher. Talvez ela tenha morrido, talvez ela tenha trocado ele por outro, talvez ela tenha abandonado ele, alguma coisa assim que deve ter acontecido e que causou um trauma naquela vida. Então, hoje, na vida atual, ele não consiga se relacionar muito bem, ter um relacionamento confiável com uma mulher por causa desse medo inconsciente que ele carrega na alma de perder novamente um grande amor. Talvez seja a figura da mulher que tenha provocado esse trauma de ter um relacionamento com outra mulher e perder de novo, ser abandonado, alguma coisa assim. E talvez, antes mesmo de reencarnar nesta vida, lá no planejamento reencarnatório, ele possa ter optado por ter um relacionamento com homem ao invés de mulher, para poder curar dessa maneira esse trauma que ele não iria conseguir curar de uma outra maneira na vida atual. Simples assim. Então, hoje ele é assim porque na vida passada ele sofreu um trauma quando ele perdeu um grande amor. E ele não conseguiu se recuperar, se curar desse trauma. Ele carrega isso inconsciente, impregnado ali no perispírito, a figura de uma mulher que de alguma forma ele perdeu. E que hoje é essa sensação que talvez não seja possível ter um relacionamento saudável, confiável, que ele possa ser feliz com alguma mulher.
e ter um relacionamento com um homem seja a oportunidade de se curar desse trauma. Então, dessa maneira, ele pode se curar do trauma carregado de vida passada e ter um relacionamento feliz e saudável e que seja muito feliz mesmo, de verdade. Então, o trauma de vida passada, ele pode se manifestar na vida atual como aquele medo inconsciente de acontecer de novo alguma situação dolorosa que já aconteceu alguma vez com aquele espírito. Podem acontecer alguns gatilhos que fazem despertar esse trauma na vida atual. Trazendo um outro exemplo que também tem a ver com um trauma da perda. Eu conheci um homem na vida atual e que eu descobri que ele fez parte de uma vida passada minha. Ele era meu marido, naquela vida medieval que eu contei no relato de regressão que tem aqui no canal. E aí naquela vida ele morreu. E foi um choque muito grande quando eu recebi a notícia naquela vida que ele havia morrido, porque eu cheguei até mesmo a desmaiar. E aí na vida atual, pouco tempo depois que eu conheci ele teve uma situação onde ele correu risco de vida. Ele teve uma complicação de saúde, algo muito grave que aconteceu e realmente correu um risco de vida. E quando eu soube do estado de saúde dele, parece que foi despertado um negócio muito, muito forte. Era um medo inconsciente, talvez. Talvez aquele medo inconsciente de perder novamente aquela pessoa. Talvez foi um gatilho, né, que despertou essa sensação de que aquilo já aconteceu uma vez. Uma vez naquela vida eu fiquei sem ele, nessa vida não podia acontecer isso de novo. Mesmo que seja uma pessoa que eu nunca vou conhecer nessa vida atual, mas é uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa muito querida e que faz um trabalho muito bonito, que tem até mesmo uma missão de alma envolvida por trás de tudo que ele faz hoje. Então passou a ser uma pessoa muito importante. Então é também mais um exemplo, né, que podemos dar de trauma de vida passada, o trauma da perda, que quando acontece algum gatilho na vida atual, esse trauma ele pode ser despertado e acontecer da pessoa voltar a sentir novamente aquilo que já sentiu um dia. E muitas pessoas, então, diante de alguma situação, assim como um relacionamento, elas se travam com aquele medo de sentir novamente aquela dor da perda e não conseguem ter um relacionamento saudável, como no caso desse rapaz, que talvez seja a figura da perda de uma mulher que faz com que hoje ele seja feliz num relacionamento com um homem do jeito que não seria feliz se fosse com uma mulher. E também pode acontecer outros tipos de trauma, como as fobias, aquele medo tenebroso de alguma coisa, sem explicação aparente. Sabe? Quando você tem um medo absurdo de altura, sendo que você nunca vivenciou nenhuma situação que envolvesse a altura. Um medo absurdo de algum animal, sendo que você não tem um motivo aparente para sentir esse medo. A explicação de tudo isso pode estar numa vida passada. Algum animal que hoje você tem essa fobia terrível, pode ser que numa vida passada você tenha desencarnado em decorrência picada desse animal, como uma cobra, uma aranha, alguma coisa assim. O medo de altura também, uma explicação seria que na vida passada você desencarnou em decorrência da queda de um avião, ou da queda de uma altura, você caiu de uma altura muito grande e acabou desencarnando ou acabou ficando com alguma deficiência. Então hoje às vezes podem acontecer algumas situações que servem de gatilho para esse medo ser despertado. E aí às vezes as pessoas não conseguem
explicar por que desse medo. Então, a solução para isso, para tratar esse medo que aparentemente nessa vida não tem explicação, uma alternativa é a regressão de memória, procurando um auxílio de um profissional da área capacitado para fazer essa regressão provocada. Dessa maneira, você vai conseguir acessar essas memórias que estão adormecidas na consciência do seu espírito, e aí você vai conseguir ver, saber o que aconteceu em alguma vida e que hoje está provocando esse medo, que está se desenvolvendo esse trauma de alguma coisa. Qual que é o trauma que está por trás dessa história, desse sentimento, dessa sensação? E dessa maneira, sabendo a origem do problema, é possível achar o tratamento para isso, com a ajuda de um especialista. E dessa maneira você pode se curar desse trauma. E então, traumas de vidas passadas podem se manifestar na vida atual, sim. Tá aí os exemplos que eu trouxe para você. São histórias da vida real, coisas que realmente aconteceram algum dia e que estão acontecendo hoje, se manifestando nas histórias de hoje. Então, fica aqui no canal e assiste os outros vídeos sobre esses temas que nós já temos por aqui para aumentar o seu conhecimento. E se ficou alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu, deixa nos comentários a sua pergunta que eu venho te responder. Deixa sua sugestão de conteúdo para um próximo vídeo, falando mais sobre vida passada ou sobre algum outro tema. Seu comentário ele é sempre muito bem-vindo e é muito importante aqui para o Diário da Vida. Então fica por aqui e assiste os outros vídeos que já temos por aqui, que podem até complementar este, trazer um conhecimento maior e você talvez encontre as respostas que você estava buscando para as suas experiências. Você encontra em algum vídeo aqui do canal. Você também pode conhecer as outras playlists que nós temos por aqui sobre mediunidade, sobre espiritismo, sobre sonhos, sobre muita coisa, muito tema interessante sobre as verdades da vida estão aqui no Diário da Vida. E muita coisa boa ainda está por vir. Então fica por aqui, se inscreve, compartilha com outras pessoas, porque nós ainda vamos falar mais sobre esses assuntos que sempre estão despertando muita curiosidade nas pessoas. Muito obrigada pela sua atenção nesse vídeo de hoje. Clica aqui no gostei para me saber que você assistiu esse vídeo até aqui, nesse exato momento. Obrigada pela sua companhia, pela sua atenção, por ter assistido todo esse vídeo até aqui. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.